Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de Geografia do Brasil. No último nosso encontro, a gente teve a oportunidade de estudar a migração em nosso país, com a chegada de europeus, a chegada de africanos, mesmo sendo forçada, e posteriormente a chegada de asiáticos. Lembrando que dentro de um cronograma você terá a chegada primeiramente dos portugueses, e posteriormente a chegada da mão de obra escrava africana, já no século XX, a entrada de asiático, principalmente a partir da década de 1970, com a vinda de chineses, coreanos, a intensificação por parte de japoneses. Apesar que os japoneses entraram no nosso território por volta de 1908. Então, todas essas populações, juntamente com a população nativa em nosso país, a população indígena, contribuirão para o processo de miscigenação, que significa, de forma mais grosseira, cruzamento étnico. Lembrando que você terá apenas uma raça, que é a raça humana. O que nós temos são etnias. E aí, obviamente, o nosso país é um país riquíssimo, quando você se refere aos processos de miscigenação. Então, nós teremos aqui a população dentro desse esquema, constituída da população indígena, população branca, principalmente contribuída pela chegada de europeus. Lembrando aí que você terá a grande participação de alemães e italianos, principalmente no sul do Brasil, responsável pela fundação de várias cidades, como no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Nós teremos a população negra oriunda da África, que vai contribuir durante o século XVI para atender as perspectivas do processo exploratório da nossa colonização. Um outro detalhe: há uma concentração de populações negras em áreas que tiveram ciclos econômicos, como no Sudeste, como o ciclo da mineração, ou, nesse caso, o ciclo do algodão, que aconteceu no Nordeste, e aí você terá predominância das populações negras em nosso país. E, obviamente, a população asiática também espalhada em todo o território, mas com uma grande concentração e fundações de municípios localizados no Sudeste e no Sul do Brasil. Esse esquema aqui traz exatamente as nossas matrizes étnicas, e aí você tem aqui miscigenação. Essa miscigenação contribuirá para que em 1990 o IBGE passe a adotar o termo pardo, Lembrando que essa questão da composição étnica é uma alta declaração, não é à toa que no último censo do IBGE oficial de 2010, 0,02 simplesmente não declararam. Então, observe que aqui é autodeclaração. Então, lembrar que esse processo de miscigenação, você terá uma população mestiça, Então, observe termos regionais, como o termo cunhã, que significa no Maranhão, jovens mestiças, Então, você vai ter aqui o aspecto de processo de miscigenação da população brasileira. Nós teremos ainda a miscigenação com brancos e negros, com a formação de mulatos. Você terá a população indígena no processo de miscigenação com os brancos, que serão denominados caboclos ou caiçara. Nós teremos ainda o processo de miscigenação entre indígenas e a população negra, que serão constituídos dos chamados cafusos. E ainda aqui nós teremos, posteriormente, a constituição da miscigenação da população branca, mais a população japonesa, que significa Ainoko, que simplesmente é misturado. Então você tem aqui toda a distribuição na formação étnica do nosso país. A porcentagem por parte do IBGE de 2010
você terá atualmente no Brasil uma população de aproximadamente 200 milhões de habitantes, 0,43% representando a população indígena, que vai dar aproximadamente 900 mil indígenas em nosso país. Você terá a predominância ainda da população branca, que representa 47,51% da população brasileira. Lembrando que há uma redução durante a realização do censo de 2010 para a relação de 2000, já que você terá a população de 2000 predominada de 53% da população branca. E aí você tem uma redução. Você terá aqui a população negra, tá, que representa 7,52% da população. Há um crescimento também da população asiática. Então você terá a população asiática que representa 1,1% da população brasileira. Obviamente, as condições, dependendo desses grupos étnicos, são ruins, dependendo exatamente das questões de cada área. Como você tem a questão da população negra. Há um estudo por parte do IBGE que a população negra, você tem uma grande concentração de populações brasileiras analfabetas constituído por essa população negra. Então, por isso que nós teremos a criação das políticas afirmativas. Então, você terá exatamente a composição étnica do nosso país. Mais uma vez aqui, atualmente o nosso país, com relação à população indígena, o estado do Piauí, que foi um grande corredor de passagem indígena, hoje não tem tribos, ou nesse caso, não tem assentamentos. Lembrar que os indígenas, a partir da criação da FUNAI, a Fundação Nacional de Amparo Indígena, cria áreas de preservação da população indígena, tá? E aí você tem ainda várias discussões, vários problemas entre fazendeiros e populações indígenas, conflitos que ocorrem em áreas da região norte do nosso país. Você terá aqui a população negra, como no estado do Rio de Janeiro, que mora em áreas de comunidades ou as denominadas favelas e etc. Lembrando que toda essa composição étnica aqui do nosso país, lembrar que simplesmente o Brasil é um país riquíssimo em termos de etnias. Então, fica até complexo o nosso país conviver ainda com o racismo, já que nosso país é totalmente rico com relação a essas miscigenações. Aproveitando aqui, saindo dessa parte da população, aproveitar para falar também do desenvolvimento socioeconômico dessas populações, tá? Então, observar que essas populações, em termos de desenvolvimento, que você vai ter, como no caso do IDH, tá? O Índice de Desenvolvimento Humano, criado pela ONU na década de 90, justamente para poder mensurar o desenvolvimento dos países, e aí, obviamente, não como uma forma de querer agredir se o país é subdesenvolvido ou as populações precárias, mas sim poder, de certo modo, contribuir para o desenvolvimento dessas populações. Então você terá, infelizmente no caso do Brasil, o desenvolvimento socioeconômico em nosso país deixa várias lacunas, principalmente quando você fala de políticas minoritárias, como no caso aqui da população negra do Brasil. Então você vai ter o IDH constituído de fatores como educação, a renda per capita, e obviamente
a longevidade. Então, observe aí, no nosso país, dentro dessas questões étnicas, essas populações consideradas minoritárias, basicamente sofrem com esses problemas, como no caso da educação. Infelizmente, você tem aqui no fator educação, a taxa de escolaridade das populações negras são consideradas baixas, tá? E aí que entra um dos problemas que talvez, por falta de um investimento educacional, pudesse ter a diminuição da violência em nosso país, que assola principalmente essas populações, ou a questão da renda, tá? Você vai ter aqui, apesar que a renda per capita não representa o desenvolvimento pleno dessa população. Não confundir o PIB, tá? Que é o Produto Interno Bruto, tá? Você tem um país que possa ser desenvolvido economicamente, mas em termos de desenvolvimento socioeconômico, você não acompanha esse mesmo crescimento. O próprio exemplo do Brasil, que está entre as grandes potências econômicas do mundo, tá, em termos de PIB, mas quando você tem exatamente a questão do IDH, o nosso país se encontra lá embaixo. Então você vai observar que o crescimento econômico, de certo modo, não contribuirá para o desenvolvimento socioeconômico, já que você tem uma grande concentração de renda em nosso país, que afetará principalmente populações minoritárias, como as populações negras, que moram em áreas desfavoráveis, como áreas periféricas, favelas e etc. Ou, nesse caso, a longevidade. A expectativa de vida hoje do Brasil é de aproximadamente 75 anos. Nós sabemos disso. Você vai ter essa população, de certo modo, a população de minorias que não tem uma boa alimentação, não tem acesso à medicação, não tem infraestruturas hospitalares para que contribui para o seu crescimento em termos de longevidade, ou seja, o aumento dessa longevidade. Então você tem aqui um detalhe, só para recordarmos, como a gente fala de IDH, o IDH ele vai de 0 a 1. Tá? Então, quanto mais próximo de 1, melhor desenvolvimento. Não há país perfeito, apesar que a Noruega, basicamente há uma década, se mantém no patamar como o melhor IDH no mundo. Então, você vai observar que o Brasil, em termos de IDH, somos considerados elevados. Há uma subclassificação com relação ao IDH, onde são classificados os países em muito elevado, você terá o elevado, o médio e o baixo IDH. Tá? Então o Brasil é considerado elevado, só que aí você não tem uma realidade, como acontece com a renda per capita. A renda per capita em nosso país é de aproximadamente 15 mil dólares, só que aí você tem uma grande concentração nas mãos da minoria, enquanto a maioria da população não tem uma renda de forma satisfatória. Por isso que quando você fala dentro dessa questão das populações nas grandes cidades, a população negra que estão morando nas áreas de favelas e comunidade tem um sistema econômico de subemprego ou de sistema informal que não atende às suas perspectivas. Então, lembrando que aqui o desenvolvimento dessas áreas, ou nesse caso, as populações minoritárias têm uma certa desvantagem com relação à economia do país. Para muitos, são até contrário ao sistema de políticas afirmativas e etc. Aí está um detalhe. O nosso país nunca pensou a longo prazo em desenvolver no cenário econômico ou, nesse caso, educacional, para que pudéssemos ter uma vida de melhor qualidade. Então, nós iremos ter exatamente aqui o quadro étnico do nosso país. Para recordar, fazer uma breve revisão.
Você tem a população indígena concentrada principalmente na região amazônica, tá? Você, aproximadamente dos 900 mil habitantes indígenas, cerca de 60% se encontra na região amazônica. Você terá aqui a população branca em nosso país, que representa um pouco mais de 47% da população brasileira, apesar que há uma diminuição dessa população. Há um crescimento da população parda no nosso país, já que representa 43% da população brasileira. E você ainda tem a população negra, tá? Lembrando que essa população negra, dependendo do ciclo econômico, você terá concentrações populacionais. E a população asiática. Então aqui, ó, as nossas matrizes brasileiras. O que eu trouxe aqui para vocês é exatamente desenvolvimento socioeconômico para poder revelar que as populações minoritárias em nosso país têm condições precárias. Tá? Por isso aí você vai ter um problema. Imaginar o nosso país que a população, por exemplo, branca, ganha mais do que a população negra. Tá? Ou, nesse caso, você vai olhar que mesmo tendo uma boa qualificação e etc., você tem rendas inferiores à das populações brancas. Ou, nesse caso, você terá uma distribuição de renda de forma desigual. Então, você terá ainda na nossa revisão a população da miscigenação branco mais o negro vai constituir a população cabocla, ou perdão, mulato. Você tem indígena mais o branco formando a população cabocla ou caiçara. Nós teremos a população indígena e os negros constituindo os cafusos. E por último aqui, a população branca mais a japonesa, que vai dar a nomenclatura Ainoko, significa misturado. Então, eu gostaria de agradecer desde já. Tá? Nós teremos uma nova aula em breve. Tá? Então, fique com Deus e até a próxima.